liderança. Então, inicialmente, para repetir, a nossa proposta agora, então, até às 12h30, é trabalhar referências bíblicas, modelos bíblicos de liderança sustentável. Nós convidamos a colega Márcia Blasi. A colega Márcia Blasi trabalha na Faculdade ZES com o programa Gênero e Religião. É da Rede de Mulheres. Da Rede de Mulheres. E a professora Márcia, então, vai iniciar trabalhando o tema das lideranças a partir da perspectiva bíblica. E depois, então, eu trago uma pequena contribuição a partir de um modelo cristológico. Então, esses são os dois momentos de trabalho nessa manhã, então. Bom dia. Vou falar português porque a minha cabeça pensa em espanhol, mas a minha língua não fala português, não fala espanhol. Sempre que vocês não entenderem, levante a mão, me parem, gritem, bate o sino, né? Qualquer coisa. É um prazer estar aqui com vocês. De novo, já participei de outro encontro do programa Sustentabilidade, né, em El Salvador. Eu já estive também falando um pouco, a gente vai retomar de onde nós largamos lá, né? Se alguém ainda lembra. Mas a gente, desde ontem, está falando de liderança e liderança. E vocês agora são especialistas, não eu, vocês. E vocês vão me dizer o que é liderança. Por favor, uma pessoa de cada vez. Que mais? Que mais? Agora eu botei mira. O outro tem que ir para cá. Sim. Que mais?
Sim, coloquei só diálogo porque... Sim, yes? I think a leader is someone who can direct a group of people to reach a certain goal. Yeah. Isso? Como? Inspira, motiva. Precisamos de um novo quadro. Muitas coisas e muitas coisas mais nós... Yes. Ok, thank you. Algumas definições, né? De Paulo Freire, educador brasileiro. Se você... A liderança se expressa em adesão a uma causa. Objetivo, né? Em uma causa, dada com testemunho corajoso de amar o povo e de sacrificar-se com o grupo. O que vocês já disseram aqui. Né? Está aqui, o que Paulo Freire diz lá, vocês disseram aqui com outras palavras. A segunda definição diz que liderança é uma prática cultural. Ela está determinada pela cultura. O jeito de ser liderança é diferente, o que nós já falamos ontem, é diferente de onde nós estamos e quem nós somos. A nossa cultura faz a diferença. E as nossas imagens de liderança definem o nosso conceito de cultura. Por isso eu quero fazer um exercício bem rápido para vocês agora, com vocês. Pensem em uma liderança. Sem julgar se é boa ou ruim. Pense em um modelo de liderança, uma pessoa. Mandela. Ok. Quem mais? Lutero? Vamos. Vocês pensaram? Agora tem que dizer. Jesus. Ok. Como? Martin Luther King. Yes? Okay, thank you. Pastor Gerson, laico, trabalhando na fronteira de Honduras. E as outras pessoas, por favor? Sim. Que mais? Sí, sí, sí. Yes. Sí. Como? Que mais? As outras pessoas não pensaram em ninguém?
Como? Sim. Débora. Thank you. Okay. Interessante, muito interessante quantas mulheres apareceram aí. Jacobina, Carlota, sim, Estela, Débora. Né? E essas mulheres que vocês escolheram como lideranças, elas são presidentes da República? São líderes de grandes manifestações? Sim, uma. Elas são quem? Pessoas envolvidas com uma causa, mas que não se tornaram famosas mundialmente. Como? Podem ser algumas mais, como a Carlota, né? É de um movimento conhecido mundialmente. Mas Jacobina, que William citou, foi uma mulher aqui no Rio Grande do Sul assassinada e condenada como bruxa. Né? Todo o seu movimento foi assassinado. Então ninguém sabe, e pouco se fala da Jacobina Maurer. Né? Quem mais? Débora, nós conhecemos um texto bíblico, mas também assim. E qual foi a outra? Tinha mais uma, né? Nós fomos em 4. Só 3. 3. Né? Então, a nossa ideia de liderança vem de um modelo. Os nossos modelos são masculinos. São os homens que se apresentaram publicamente como liderança, ou apareceram publicamente como liderança. E, a partir daí, nós construímos o nosso modelo. E por isso que muitas pessoas dizem que um líder tem que ser forte. E mais? Falar alto. Saber mandar. Branco. O que mais? Como? Ter um caráter, né? Mas uma moral, né? Tem que ser uma moral, né? Dom Juan? Oh. Se nós fizéssemos o mesmo exercício agora, sobre modelos bíblicos, quem são os modelos bíblicos de liderança que nós temos? Moisés. José. Jacó. Abraão. Gibeão. Jesus. Não sei como é que é. Josué. Maria? Interessante. Salomão. Se vocês fossem crianças, seria bem rápido. Faltou um bem importante. Davi. Yeah. Sim. Isso. São lideranças. Mas na
Nos materiais infantis que nós temos ainda de trabalho com crianças, aparecem muito somente esses que nós citamos, sem a Ruth e a Noemi. Elas aparecem como amizade entre mulheres, não como liderança. Não. Sim, a gente vai chegar lá. Eu comentei do que nós ouvimos aqui, dos citados aqui, Salomão, Davi, e são todos apresentados como pessoas brilhantes. Né? E alguém me disse já que é quem? Alguém me falou assassino? Sim, né? Se a gente olha a história inteira deles, eles não são pessoas perfeitas, como nós geralmente contamos para as crianças. Eu estou errada nisso ou isso é só aqui no Brasil? Que nós idealizamos Salomão, Davi, né? No encontro em El Salvador do programa Sustentabilidade, nós falamos um pouco sobre Débora, que foi citada aqui por Roberto. Nós conhecemos a história. Quem foi Débora? Juíza, profetisa. Sim. Liderou o povo. A história é um pouco conhecida. Todos os dias, Débora sentava embaixo de uma árvore, à beira do caminho. Gustavo ontem dizia que estamos no caminho. É um caminho. Ela não estava sentada em um trono, não estava numa sala fechada, mas estava num lugar onde todas as pessoas poderiam chegar. Ela ouvia. Como juiz, ela tinha que julgar, discernir o que estava acontecendo. Ela percebeu o sofrimento do povo, fez alianças com outras pessoas, coordenou o trabalho. Mas quando chegou, claro, a gente não quer ir na batalha. Vamos interpretar agora no nosso contexto. Quando chegou ao momento da batalha, ela foi junto. Ela não disse, agora eu fico aqui na minha tenda e vocês vão e voltem quando tudo estiver pronto. Ela foi junto. A partir do que nós ouvimos ontem, ela é um modelo de liderança sustentável? É ou não é? Vocês estão com muito sono hoje. Outra. Vocês conhecem Miriam? Quem foi ela? Mas quando a gente ouve falar dela, ela sempre é irmã de? Sim. Né? Mas ela fez tudo isso. Né? E no texto de Êxodo 15, 20 e 21, ela convidou as mulheres para celebrar. Ela contou o que Deus tinha feito na canção. E ela agradeceu a libertação. Ela é um modelo de liderança sustentável? Aqui fala só de um pedaço, mas a Adriana já lembrou, ela ajudou a salvar o irmão, ela estava sempre fazendo outras coisas, mas também não esqueceu da espiritualidade. E da alegria. Suzana falava do humor. Naquele momento de terem saído da terra do Egito, chega no deserto, não sei o que vai ser.
mas vamos dançar. Vamos agradecer pelo que passou. O que vem para frente ainda não sabemos. Mas é uma característica que nós poderíamos aprender também. Nós tínhamos planejado trabalho em grupos, só que nós só vamos falar dos textos, nós não temos tempo de fazer o trabalho em grupos. Mas aqui tem alguns textos das primeiras comunidades, do livro de Atos. São textos onde aparecem mulheres e homens, e que geralmente não são citados como lideranças. Lídia. Lídia é uma que é um pouco mais conhecida, que estava reunida na beira do rio com as mulheres, e Paulo chega e vai conversar com ela. Maria que acompanha Jesus na crucificação e depois fica com os discípulos. Ela está lá quando eles estão em oração, ela e as outras mulheres. Mas nós não falamos delas. Tem também Dorcas ou Tabita, depende da tradução do nome. Ela costura e dá roupas para outras pessoas. Isso é uma liderança? É uma liderança, né? Uma liderança que se expressa no serviço, mas geralmente não é considerado liderança. Então, esses são textos que vocês podem olhar, anotem aí, olhem e reflitam sobre eles. Esse é o convite. Ou também vocês podem pensar e anotar lá fora, fazer um desenho, serem pessoas criativas naquele mural sobre esses modelos de ser liderança. Então, nas primeiras comunidades, as primeiras comunidades se reuniam nas casas. E nessas casas, as mulheres, como os homens, eram lideranças. E em alguns casos, mais as mulheres, porque no contexto greco-romano, a casa era o espaço da mulher. O homem tinha um espaço público e a mulher tinha o espaço da casa. Então, ali, ela era a liderança de comunidade. Isso, claro, isso é bem mais amplo e a gente poderia discutir muito mais. Isso aqui é bem simples, né? É bem... E o homem, então, fazia o papel de proprietário de tudo que tem aqui, inclusive as pessoas da família. Quando vai se desenvolvendo e as comunidades vão saindo de dentro de casa, a liderança passa a ser assumida mais pelos homens por causa do contexto. Não porque agora os homens são piores, as mulheres melhores, as mulheres piores, os homens melhores, mas porque naquele lugar onde eles viviam, o mundo público era o espaço dos homens. E foi indo, e foi criando o costume que quem assume a liderança, para não chocar, como o apóstolo Paulo fala em várias das suas cartas, para não chocar a comunidade, então as mulheres não falem em público, não façam isso. O que nós precisamos hoje é o discernimento para entender o que é o contexto e o que é o que Deus quer. Aquelas cartas e textos que foram escritos dizendo às mulheres não falem. Nós poderíamos, mas precisaria de 10 dias, né? Ou 5 horas para analisar uma carta. Né? Ficamos só aqui nas primeiras comunidades. Aqueles textos foram escritos para um contexto. Eles não querem dizer que todas nós hoje, em 2014, nunca podemos falar. Foram importantes para que a palavra de Deus, naquele contexto, naquele momento, fosse levada adiante. Mas o chamado vem para todas e todos nós hoje. Todas as pessoas batizadas são chamadas por Deus a usarem os seus dons, os dons que cada pessoa recebeu.
E por isso não há um modelo de liderança. Não há um jeito só. Cada pessoa desenvolve o seu jeito. Há pessoas e há algumas coisas, algumas características que são de uma liderança boa e sustentável. Aquelas que nós podemos fazer em conjunto. Não aquela que senta no trono e... Isso não é uma liderança sustentável, porque aí cai o trono e o povo fica perdido. Não sabe mais, ou briga para chegar no trono, né? Então a liderança, essas lideranças comunitárias, né, elas são um modelo sustentável. Né? Eu só queria ressaltar isso aqui, quando a gente fala, os homens foram assumindo a liderança na igreja. E as mulheres, o serviço. Falo do meu contexto. Né? Por muitos anos, na igreja luterana aqui no Brasil, foi assim. Quando é para trabalhar, chama as mulheres. Chama a oase. Quando é para liderar, aí é dos homens. O planejamento é com os homens, mas o serviço é com as mulheres. É uma característica só aqui? Não, não é. Já passo para... Ah, eu já esqueci disso. Isso é muito moderno. Vocês conhecem essa figura? Sim ou não? Sim ou não? Não? Não. Igualdade não significa justiça. O que é igualdade? Representada aqui, cada pessoa tem uma caixa. Como? E como são as pessoas? Diferentes. Dando uma caixa para essas pessoas diferentes, resolve a situação uma caixa igual? Ela enxerga o jogo? Essa? Ele está tranquilo. Então, que nós precisamos mais do que igualdade. Igualdade. Cada pessoa recebe um ovo. Ovo? Se eu comer 4 fatias de pão pela manhã, tranquilo. Mas alguém pode não ter comido nada. E se distribuirmos ovo igual, para todos igual, um para cada, vai resolver a situação? É justo? Vai matar a fome de quem não comeu nada? Mais ou menos isso. O que seria justiça? Será que seria isto? Sim ou não? Quem diz que sim, levanta a mão. Quem diz que não? Ninguém. Mas eu quero perguntar para vocês. Quem colocou esse nanico lá? Quem colocou aquela pessoa lá, pode tirar a qualquer momento. Se ela está lá em cima de 2 caixas, ela tem que ficar muito quieta. Ela não pode gritar quando fizer o quê? Gol. Tem que ficar seguindo as regras de quem está embaixo. Então, parece que é mais justo, mas tem que ser intencionalmente pensado. Se for como apoio, como solidariedade, como sororidade, é uma coisa. Mas não é assim que agora
né? Agora eu subo aqui e eu sou maior, eu sou mais importante que vocês, ou eu resolvo a situação. Se eu não me enxergo, posso até enxergar a situação. Qual seria um jeito de fazer justiça nesse desenho? Sim. Como seria, a partir da América Latina, um jeito de fazer justiça? Isto. Tira a cerca, vai participar. Esse é o modelo, esse é o jeito de justiça. Quando não há cerca e quando podemos participar, jogar o jogo, entender as regras. Porque também não me botem em um campo de beisebol, não entendo as regras, não vou saber fazer nada. Também é isso. Tem que saber as regras, saber que jogo se está jogando. E para chegar lá, precisamos de aprender. Sermos encorajadas e encorajados a aprender. Sermos empoderadas, esta palavra. E é um processo que cada uma e cada um de nós precisa. E às vezes as pessoas dizem, não, agora nós resolvemos o problema das questões de gênero na nossa igreja, porque nós temos uma pessoa no conselho diretivo. Diz alguma coisa, Vilma? Nós precisamos mais do que isso. Homens e mulheres, juntos e juntas, trabalhando para que haja justiça, de todas as maneiras. Justiça de gênero, justiça nas lideranças, justiça de direitos, justiça de deveres. De decisões, tomada de decisões, de sonhos, o que mais? De criatividade. Quanta criatividade está sendo... Como? Justiça e descanso. Mas quanta criatividade está aqui nessa sala, quantas coisas cada uma e cada um de vocês sabe, que se nós tivéssemos horas para partilhar e discutir um texto bíblico e fazer uma atividade de arte, nós iríamos descobrir coisas fantásticas de vocês, de mim, de cada uma e cada um de nós. De coisas que nós podemos contribuir para que haja justiça no mundo e nas igrejas. Porque muitas vezes falamos de justiça, 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 mas é da porta para fora. Não mexemos na nossa teologia, não mexemos na nossa interpretação bíblica. Isso não pode, isso não podemos fazer. Creio eu que Deus continua agindo. E a sabedoria divina continua entre nós. Para reler e dizer o que isso... E redescobrir a importância desses textos. A importância da mensagem de Jesus. Então, só para finalizar, que Valério já... Né? O que nós aprendemos nesses textos e também nessa conversa? Que a liderança acontece dentro de um contexto. E a liderança precisa agir para que as situações de injustiça sejam superadas. Cada pessoa pode liderar. Cada pessoa pode aprender a ser uma boa liderança. É preciso reconhecer as diferentes formas de liderar. Aquelas também que lideram do serviço,